Olá pessoal, continuando então, mais um exemplozinho que eu gostaria de fazer com vocês. Vamos lá. Resolver a equação z ao quadrado mais 2iz mais 2 menos 4i igual a zero. Então, essa é uma equação do segundo grau e eu queria mostrar para vocês que a fórmula de Bhaskara continua valendo, tá? Então, se você calcular o delta, que é b ao quadrado, 2i ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, 2 menos 4i, você vai encontrar que o delta é 2i ao quadrado vai ser menos 4, aqui vai dar menos 8 mais 16i, ou seja, o delta vai dar menos 12 mais 16i, tá? Menos 12 mais 16i. E aí, quando você aplicar na fórmula de Bhaskara, né, z igual a menos b, que é menos 2i, mais ou menos a raiz de delta, que é menos 12 mais 16i, sobre 2a, sobre 2. Tá certo? Só que aí tem a parte chata, né, que é calcular a raiz quadrada desse delta menos 12 mais 16i. E aí não tem jeito, né? Já sabemos fazer isso. A gente vai dizer que raiz de menos 12 mais 16i vai ser igual a um complexo a mais bi. A gente eleva ao quadrado. Então, a mais bi ao quadrado vai ser igual a menos 12 mais 16i. Vou andar um pouco mais rápido, né? Quadrado do primeiro, quadrado do segundo, duas vezes o primeiro pelo segundo. 2ab igual a menos 12 mais 16i. E aí já sabemos, né? Parte real com real, imaginária com a imaginária. Então ficamos com o sistema a ao quadrado menos b ao quadrado igual a menos 12 e 2ab igual a 16. Beleza? Então, já temos esses assuntos aqui. Só que, já sabe como fazer, né? A gente pega, isola o b, substitui na equação, cai numa b quadrada, é idêntico ao exemplo anterior. Já vou apresentar para vocês a solução direta, né? A gente vai encontrar que o a é igual a mais ou menos 2, consequentemente, o b vai ser mais ou menos 4, acompanhando o sinal do a. Então, com isso, as possíveis raízes quadradas do menos 12 mais 16i são mais ou menos 2 mais 4i, ou seja, 2 mais 4i ou menos 2 menos 4i, beleza? E aí, você aplicando isso na fórmula de Bhaskara, você vai ter menos 2i mais 2 mais 4i sobre 2, que daria o 1 mais i, ou o z vai ser menos 2i menos 2 menos 4i sobre 2, que vai ser igual a menos 1 menos 3i. Beleza? Então, tá aí, você consegue resolver uma equação de segundo grau a partir de agora, mesmo que ela tenha coeficientes complexos, tá? Você aplica a fórmula de Bhaskara, vai cair num delta que pode ser um número complexo e você já sabe tirar a raiz quadrada dos números complexos. É só chamar de a mais bi, elevar ao quadrado e resolver o sistema que aparece, tá? Agora eu queria fazer o seguinte, eu queria mostrar para vocês uma observação aqui importante, tá? O que acontece? É muito comum, vamos dizer, haver uma certa confusão com relação ao símbolo de raiz, tá? Então, olha só, nos números reais,
Nos reais, a gente definiu que, por exemplo, raiz de 4 é apenas o 2. Por quê? Porque, embora o menos 2 ao quadrado também dê 4, a gente convencionou que raiz de 4 é 2 para não gerar ambiguidade. Tá? Então, por exemplo, imagina que eu tivesse a expressão raiz de 4 mais raiz de 9. Se a raiz de 4 fosse mais ou menos 2 e a raiz de 4 fosse mais ou menos 3, isso aqui poderia dar várias coisas. Eu posso pegar 2 mais 3, menos 2 mais 3, poderia ser 2 com menos 3, ou menos 2 com menos 3, né? Ou seja, poderia dar 4 valores diferentes. Então isso geraria uma ambiguidade enorme. Então nós convencionamos que sempre que você estiver tirando uma raiz de índice par de um número real, você sempre vai ficar com um número positivo, tá? Então a raiz de 4 é 2, a raiz de 9 é 3, tá? Por convenção, para evitar essa ambiguidade do mais ou menos. Porém, quando a gente fala dos complexos, a coisa muda, tá? Nos complexos, resolveram chutar o balde e aí realmente raiz de 4 vai ser considerada mais ou menos 2. Então, nos complexos, a gente considera que a raiz, o símbolo de raiz tem um significado diferente, ele não tem essa restrição. Tá? O que é um problema porque, de novo, gera essas ambiguidades que eu falei. Tá? Então, o que acontece? Um exemplo aí de um exercício que já caiu numa prova de vestibular há muitos anos atrás, que eu acho interessante, é o seguinte. Vamos provar que 1 é igual a menos 1. Né? Provar entre aspas. Como é que eu posso provar que 1 é igual a menos 1? Olha só. Basta você escrever o seguinte, ó. Eu tenho menos 1 é i ao quadrado. I ao quadrado nada mais é do que a raiz de menos 1 vezes a raiz de menos 1. Só que raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1 é raiz de menos 1 vezes menos 1. Só que raiz de menos 1 vezes menos 1 é a raiz de menos 1 ao quadrado, que é a raiz de 1. E a raiz de 1 é 1. Logo, 1 é igual a menos 1. Ok? Então, essa era a questão. E aí ele falava, ele enumerava, né? Passagem 1, passagem 2, passagem 3, passagem 4 e passagem 5. Ok? E ele queria que você dissesse onde estaria o erro nessa demonstração, que obviamente ela é falsa, né? Obviamente que menos 1 não é igual a 1. Tá? Qual é o erro que a gente tem aqui? O erro está no seguinte. Quando a gente usa o símbolo de raiz quadrada de menos 1, na verdade, existem dois números que ao quadrado dão menos 1. O i e o menos i. Então, na verdade, o símbolo raiz de menos 1 representa dois números. E aí, isso que gera confusão. Porque quando eu multiplico a raiz de menos 1 pela raiz de menos 1, eu estou multiplicando mais ou menos i por mais ou menos i. E aí, dependendo da combinação que eu pegar de sinais, eu posso encontrar dois resultados diferentes. Por exemplo, se eu pegar i vezes i, eu vou encontrar i ao quadrado, que é menos 1. Agora, se eu pegar i vezes menos i, eu vou encontrar menos i ao quadrado, que é 1. Se eu pegar menos i vezes i, eu vou encontrar também menos i ao quadrado, que é 1. E se eu pegar menos i com menos i, pela regra de sinal, isso aqui é igual a i ao quadrado, que é menos 1. Então, repare, esse produto ele pode dar duas coisas ao mesmo tempo. Ele pode dar 1 ou menos 1, dependendo dos sinais que você pegar. Então, tá vendo? Essa é a ambiguidade que gera quando você usa o símbolo de raiz usando números complexos, tá? No campo dos números complexos. Você acaba gerando essas ambiguidades. E aí, como esse mesmo símbolo pode representar 1 ou menos 1, a gente acaba dizendo que menos 1 é igual a 1. Entendeu? A gente acaba chegando nessa afirmação falsa a partir disso, tá bom? Mas qual é o problema disso? O problema está no seguinte, está nessa passagem aqui, na passagem 3. Por quê? Justamente por causa dessa ambiguidade, nós não podemos dizer que a raiz do produto é o produto das raízes.
Essa é uma propriedade que existe para números reais positivos. Então, aquela propriedade raiz de AB é igual a raiz de A vezes a raiz de B, ela só é verdadeira se A e B forem maiores ou iguais a zero. Ela não é verdadeira para números negativos. Tá? Por quê? Porque ela gera essas inconsistências que a gente está vendo aqui. Beleza? Na verdade, a raiz de menos 1, ela é, na verdade, dois números diferentes que multiplicados podem ou não dar o raiz de menos 1 vezes menos 1. E é por isso que dá essa inconsistência. Tá? Resumindo, o erro estava na passagem 3. Era essa a resposta da questão. Você tinha que afirmar que o erro estava na utilização da propriedade raiz de AB igual a raiz de A vezes raiz de B para números negativos, que não é verdade. Beleza, gente? Então, esse era o último detalhe que eu queria falar de forma algébrica. Depois a gente vai para a forma geométrica, né? Interpretação geométrica dos complexos e a forma trigonométrica. Valeu? Então, até o próximo vídeo. Tchau!